Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um podcast aqui do canal Indie Power, ou melhor, o podcast da Indie Power, né? Já que nem todo mundo está escutando, acompanhando o podcast através do nosso canal no YouTube. E já avisando quem não está acompanhando o nosso canal no YouTube, esteja acompanhando o podcast somente como podcasts, recomendo você acessar o YouTube, procurar lá Indie Power, que você vai encontrar o nosso canal contendo alguns vídeos sobre desenvolvimento de games. E caso você esteja escutando pelo YouTube, eu recomendo também que você procure a gente nas plataformas de podcasts. Eu vou até pegar aqui a lista de plataformas na qual nós estamos disponíveis atualmente. Então só um segundo aqui que eu já vou abrir. Mas enquanto não abre ali a lista, hoje no nosso podcast eu quero falar sobre a importância do seu jogo estar na mídia, a importância dele aparecer nos meios de comunicação como jornais, rádio, canais no YouTube, portais diversos, principalmente aqueles que são relacionados a jogos, dentre outros meios de comunicação, seja analógico ou digital, seja na internet ou fora da internet. É importante que o seu jogo esteja nessas mídias. E vai ser sobre isso que nós vamos falar nesse podcast. Deixa eu abrir aqui a minha lista de... Aqui tá demorando bastante. Acho que agora vai abrir. Mas enfim, se você está chegando agora, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal caso for no YouTube. Caso for em outras plataformas também se inscreva, ou deixa o seu like, a sua estrela, coração, ou seja o que for. Bom, o nosso podcast ele está disponível no Spotify, no Pocket Casts, no Breaker, no Rádio Public e no Google Podcasts. Então, se você tiver algum desses aplicativos instalados no seu smartphone, você vai poder escutar o nosso podcast sem precisar acessar o YouTube. O que é interessante porque, apesar de ter pessoas que gostam de assistir pelo YouTube, às vezes está no computador mesmo, é interessante você saber que é possível você escutar pelo seu smartphone, porque às vezes você está fazendo uma caminhada, está indo para a faculdade, para o trabalho, para qualquer lugar que seja, e você quer escutar alguma coisa, como se fosse um rádio, e você não quer escutar a rádio comum. Aí você pode instalar algum desses aplicativos. Hoje em dia quase todo mundo tem, ou pelo menos o Spotify. E aí você procura a gente, não precisa pagar nada, é gratuito o nosso podcast. E é só você entrar e digitar Indie Power Jefferson Dias, que é o meu nome no caso. Aí você vai encontrar com facilidade. Talvez se colocar só Indie Power, talvez não encontre com tanta facilidade. Mas se for Indie Power Jefferson Dias, acha fácil. Mas enfim, como eu estava falando, aparecer na mídia é muito importante quando você tem algum produto para poder vender. Às vezes, dependendo do produto, é um pouco mais complicado você aparecer na mídia. Você não vai, é difícil você aparecer na mídia porque você está vendendo brigadeiro, por exemplo. Porque não tem nada demais nisso. Agora, quando você faz um produto que, mais do que um produto, é uma forma de entretenimento, é um produto cultural, digamos assim, você acaba gerando material para notícia. Porque o que acontece?
os jornais, os meios de comunicação, elas querem trazer notícias e elas querem que essas notícias sejam relevantes para seus públicos. Se o seu jogo tem algum fator que seja interessante para que aquilo possa se tornar notícia, aquela mídia pode se interessar pelo seu jogo, porque é um produto que gera notícia e que pode ser uma notícia relevante que vai ser bom para a mídia, porque o jornal quer vender jornal, a televisão quer ter telespectadores, a rádio quer ter ouvintes ali antenados, os canais do YouTube quer que você assista e por aí vai. Ou seja, eles precisam que as pessoas estejam ali consumindo o conteúdo. E se o conteúdo for interessante, relevante, as pessoas vão ficar ali. Então por isso que a mídia, os jornais, os portais de notícia, eles procuram notícias que sejam relevantes. Então, por exemplo, se o seu jogo for interessante o suficiente para gerar uma notícia que vai engajar o público de um jornal, esse jornal vai querer se interessar em fazer uma matéria sobre o seu jogo. Mas ele precisa ter um fator que gere notícia. E aparecer na mídia, eu vou até sair aqui um pouco dessa questão de fatores interessantes que trazem, levam o seu jogo para a mídia, para falar um pouco sobre a importância de aparecer na mídia. Quanto mais o seu jogo aparece na mídia, mais falado ele é, mais conhecido ele vai ficar. Isso é óbvio. É como dizem, né? Você aparecer é fundamental. Eu não lembro a frase, é algo do tipo como a propaganda é a alma do negócio. E de fato, você precisa alcançar as pessoas, você precisa levar o seu produto. E mais do que levar o seu produto, você precisa levar a ideia do seu produto para as pessoas. Porque a pessoa só bater o olho no seu jogo muitas vezes não é suficiente. Você precisa contar a elas qual é a proposta do seu jogo. E a melhor forma de fazer isso, e de forma gratuita inclusive, é utilizando as mídias. E os jogos têm essa vantagem. Por exemplo, o cara que fez uma loja de camisetas, criou uma estampa nova, os jornais, a mídia em geral não tem interesse de falar a empresa do fulano de tal criou uma estampa assim assado. Não é notícia, não é interessante. Agora jogos é diferente, porque jogos têm motivo, muitas vezes são motivos de se transformarem em notícias. E também existe a vantagem de que existem portais sobre jogos que geralmente dão notícias sobre os próximos jogos. É igual a indústria de filmes. Lança um filme, às vezes a mídia mais geral, jornais, mídias que abordam assuntos em gerais, podem noticiar aquele lançamento. Os portais e canais de comunicação sobre filmes vão noticiar sobre aquele filme, caso ele for interessante para aquela mídia. Então, quando você lida com esse tipo de produto, um produto cultural, um produto criativo de entretenimento, ele é mais fácil de virar notícia do que se você tem uma padaria, por exemplo, e fez uma receita tal. Então, os jogos por si só já têm essa vantagem de serem mais fácil de aparecerem na mídia. E a mídia, esses canais de comunicação, de notícia, é o melhor meio de comunicação, porque quando você tem que, por exemplo, pagar uma mídia, por exemplo, uma mídia na internet para divulgar
anunciar o seu game, você paga muito para anunciar para as pessoas, e como você ainda não tem um público, você não tem uma audiência que já preparada, fica difícil você atingir as pessoas certas que vão querer experimentar o seu jogo, querer comprar o seu jogo. Quando o seu jogo aparece num site de games, aquele site, aquele portal sobre jogos já tem audiência, já tem pessoas que querem saber mais sobre jogos. Então já existe ali ao redor daquela mídia pessoas que já estão mais preparadas, digamos assim, para poder estar receptíveis ao seu jogo e poder se tornar um futuro comprador do seu projeto, do seu jogo. Então, a vantagem de utilizar mídias que já tem o público delas é isso. Você não precisa correr atrás do público. Elas já têm o público e você coloca o seu jogo ali e gera matéria pro site, né? É bom para os dois. Porque o portal de notícia quer notícia, você quer que o seu jogo apareça para as pessoas. Então, junta os dois, pega o seu jogo, transforma o seu jogo em uma notícia que seja engajadora para o público daquele portal, e assim, visualizando, com os acessos que aquele portal ganha, ele faz o dinheiro dele com as propagandas que tem ali, os banners e por aí vai. Então a mídia, ela é algo muito, muito importante de ser utilizada, porém você deve saber utilizar a mídia e saber quando utilizar a mídia da forma correta e no momento correto, né? A primeira coisa que eu até inclusive já falei é que o seu jogo precisa ter uma premissa que seja interessante. O seu jogo precisa ter algo, um atrativo que possa ser notícia. Ele não pode ser apenas um jogo que não vai gerar notícia nenhuma. E assim, talvez o seu jogo não tenha de fato algo que seja interessante, muito interessante para ser notícia, mas mesmo assim eu acredito que talvez você deva tentar buscar uma forma de ver algo que possa ser notícia no seu jogo, mesmo que ele seja um jogo padrão, até porque quando a gente está começando no desenvolvimento de games, nossos primeiros jogos serão jogos básicos, jogos padrão, uma plataforma, um jogo de nave, algo que não é tão inovador, porque você está fazendo seu primeiro projeto e não tem experiência. Digo isso por experiência própria mesmo. Então, talvez os primeiros jogos não sejam tão inovadores a ponto de gerar uma notícia tão forte assim. Mas mesmo assim você deve procurar um ponto positivo, algo diferente no seu jogo, para que talvez ele valha a pena aparecer em um meio de comunicação. E esse atrativo do seu game, lembrando que esse atrativo que você deve buscar nesse ponto, quando se trata de buscar mídia para o seu jogo, você tem que pensar no atrativo para a mídia, não é necessariamente o atrativo para o jogador. É algo que seja interessante de ser noticiado. Não necessariamente precisa ser... Você precisa pensar na questão do que vai ser bom para o jogador. Tem que ser algo que vai trazer mídia e que vai trazer que possa trazer uma imagem positiva. Você não pode querer criar uma mídia do tipo o pior jogo do ano, por exemplo. Porque senão vai ser ruim, vai ser algo negativo para você. Tem que tentar trazer algo bom,
para que vá ser bom para a mídia e vá gerar uma imagem positiva do seu jogo. E esse atrativo pode ser, por exemplo, uma experiência nostálgica. Às vezes um estilo de jogo antigo que quase não se faz mais, você pode tentar fazer um jogo que seja semelhante, que traga aquela experiência e utilizar essa questão de você estar trazendo um jogo que traz uma experiência nostálgica para o jogador, que vai agradar o público mais velho, que jogou os jogos antigos. Isso pode ser notícia. Se você pega jogos estilo Mario Kart, F-Zero, que tem aquele efeito do Mode 7, né? Hoje quase não existe jogos naquele estilo 2D. Aí suponha que você faz um jogo desse. Você pode pegar o seu jogo e tentar convencer as mídias, mostrar para as mídias. Aí depois eu vou entrar na questão do press release. Você pode colocar essa questão de ter uma experiência nostálgica que a gente tinha com jogos como F-Zero, Mario Kart, e você está resgatando esse tipo de mecânica, esse tipo de experiência. É o que aconteceu com Horizon Chase, que trouxe aquela experiência do Top Gear. Porque quem jogou Top Gear não tinha mais jogos semelhantes que tivesse a mesma dinâmica, a mesma velocidade, ou a jogabilidade parecida, o controle parecido. E aí fizeram esse jogo, mesmo ele sendo um jogo moderno, em 3D e tal, ele trouxe muito da experiência do jogo Top Gear. Ou seja, o que ele fez foi resgatar uma experiência nostálgica, mesmo sendo um jogo novo, que não é pixel art, não é 2D, mas resgatou a experiência nostálgica. A mesma coisa para... Eu esqueci o nome do jogo, lembrei, o Cuphead, que tem todo aquele estilo de animação dos anos 30 e tal, aquela coisa bem antiga, que é um atrativo, que por si só já é um atrativo, porque você basicamente não vê jogos que trazem aquele visual tanto naquela qualidade técnica, artística, quanto no estilo em geral, naquele estilo anos 30. E além disso, também tinha o fator dificuldade. Então você tinha... Aquele jogo, ele traz uma série de elementos que se tornam diversas notícias. Você tem gráficos feitos à mão no estilo anos 30, por exemplo. Isso por si só já gera notícia. E é uma notícia que é interessante, porque você não vê isso todo dia. Você tem o fator de ser um jogo extremamente difícil, que também gera notícia. Então, você vê, tanto no jogo anterior quanto nesse, no Horizon Chase, quanto esse Cuphead, que ambos têm fatores no game que são interessantes o suficiente para se tornarem notícia. Dessa forma, os portais querem falar sobre o jogo porque é uma notícia interessante, é algo no mínimo curioso, e essa mídia vai trazer pessoas para querer conhecer os jogos. Tanto é que tanto o Horizon Chase quanto esse Cuphead, que os jogos que eu mencionei, foram jogos que saiu bastante na mídia, e na maioria das vezes eram por esses motivos. Jogos muito difíceis, experiência nostálgica, sucessor espiritual do Top Gear, e por aí vai. Você pode ter uma questão como, por exemplo, um mundo aberto procedural que vai sendo criado aos poucos. Ou seja, cada vez que você joga, o game vai mudando. Como foi o caso daquele
eu não lembro o nome, No Man's Sky, alguma coisa assim, que a premissa dele era um jogo de exploração e que você levaria não sei quantos anos para conseguir concluir o jogo, porque o jogo era quase que infinito. Na medida que você progredia, você no que você avançava na exploração, você ia encontrando novos planetas que eram gerados aleatoriamente. E essa questão, essa premissa, ela acabou virando notícia em vários meios de comunicação e fez o jogo ficar famoso, mesmo que muitas pessoas tenham se frustrado com o jogo depois. Mas o jogo teve um bom trabalho de mídia. A mídia falou bastante sobre esse jogo, principalmente sobre essa questão de ser um jogo que você levaria anos e anos para conseguir explorar tudo, porque o jogo teria um sistema que ele vai criando os planetas meio que automaticamente. O seu jogo pode ter uma mecânica que seja inovadora, que seja diferente, que tenha algo que possa virar notícia. Exemplo, a gente tem o Pokémon GO, que misturou ali aquele sistema, a realidade aumentada com jogos, com Pokémon, com sair na rua ao invés de ficar só dentro de casa jogando. É uma mecânica diferente, é uma mecânica inovadora, e quando surgiu, virou notícia no mundo todo. Talvez nem seja tanto porque é um novo jogo do Pokémon. Virou notícia sim por ser um novo jogo do Pokémon, obviamente, já que é uma franquia que muitas pessoas têm um carinho, um respeito grande, mas também teve essa questão de ter essa mecânica diferente, de você sair na rua ali com um smartphone e caçar as localidades, ter as batalhas. É uma mecânica diferente que traz uma experiência totalmente nova em relação aos jogos. Então o seu jogo pode ter uma mecânica inovadora que traz uma experiência diferente, e isso será o ponto forte do seu jogo. Seu jogo pode tá abordando um assunto que seja bem falado, que esteja em alta, em hype no momento. Por exemplo, na época do hype dos zumbis, sempre que lançava, pelo menos nos primeiros jogos, os primeiros jogos de zumbi, por exemplo, de sobrevivência em apocalipse zumbi, eles tiveram um grande destaque, porque era um assunto que estava em alta. Então os primeiros jogos bons que foram saindo foram ganhando um grande destaque na mídia, porque é um assunto que está em alta. Se falarem de um jogo sobre aquele assunto, vai atrair um público gamer que vai dar atenção para essa mídia. Bom, vou fazer uma pequena pausa aqui para tomar uma água. Então, voltando aqui, além de você poder fazer, se o seu jogo for de um assunto do momento, tem também a questão de tema que seja de interesse de algum público ou de público geral, que possa ser um assunto que seja de grande interesse, mas que talvez não seja tão abordado quando se trata de games. Você pode fazer, por exemplo, um jogo sobre preservação ambiental que tem uma mecânica diferente, que não seja só tipo sair por aí atirando em mosquito da dengue, por exemplo, mas que tenha uma mecânica diferente, sei lá, algo que coloque a pessoa, um jogo que tenha o lado digital, mas também coloque a pessoa em prática, em ação. Que tire ela do ficar só ali e coloque ela para fazer algo no mundo real.
é algo interessante também. É até um tema interessante de se falar, jogos que tira a pessoa do computador e coloca ela para agir no mundo real. Você pode, por exemplo, suponha que você fez um jogo que voltado para público que tem alguma deficiência física, por exemplo, alguma deficiência auditiva, visual, e você faz um jogo onde a proposta é levar diversão para essas pessoas que com o videogame tradicional talvez elas não teriam como ter essas experiências. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência visual não tem como ela jogar videogame porque ela não enxerga, não tem como ela ver o que está acontecendo. E talvez você fazendo um jogo que possibilite que uma pessoa que tem deficiência visual possa se divertir de uma maneira diferente, uma mecânica diferente que proporcione diversão para essas pessoas, obviamente o seu jogo vai ser notícia. E pode ganhar notícia com destaque assim internacional, porque no caso desse tema em específico de utilizar a tecnologia para diversão para pessoas com algum tipo de deficiência é um problema que é no mundo todo. Pessoas com deficiência física tem no mundo todo. E a falta de entretenimento para essas pessoas também acontece no mundo todo. Se você faz um jogo que muda, que abre as portas para mudar esse cenário, você está fazendo algo que é simplesmente revolucionário e que com certeza vai ser notícia no mundo todo, já que é algo muito inovador que tem um impacto muito grande na vida de milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência física. Então, isso é algo importante também. Então, quando o seu jogo ele tem algo, uma mecânica, um tema, busca uma experiência diferente que não é tão comum nos jogos, pode ser que exista um ou outro jogo, ele não precisa ser o único. Por exemplo, o seu jogo pode trazer uma experiência dos jogos antigos, da dificuldade dos jogos antigos. Existem outros jogos sendo lançados atualmente que tem essa premissa, mas não é todo dia. Talvez o jogo que foi lançado há um mês atrás, ele já não gera tanta notícia. Aí se você está fazendo um jogo, vai ser lançado daqui 2 meses, por exemplo, 1 mês, eles podem voltar com esse tema de experiência nostálgica sem ter necessariamente saturado o assunto, já que a última notícia saiu há muito tempo. Então, tente pensar nisso, veja o que tem de interessante no seu jogo que possa virar notícia. Pode ser até mesmo, no caso da mídia local, suponha que você mora numa cidade que não seja muito grande, não seja uma capital onde tem empresas de desenvolvimento de games. Se você é um dos poucos caras que está desenvolvendo o jogo ali, e você fez um jogo que é interessante, que é bom, você pode até usar isso também como mídia. Porque se tem uma cidadezinha pequena no interior de algum estado e um cara faz um jogo que é interessante, a mídia local, os jornais, a rádio, etc., vão querer noticiar isso. Porque é um cara naquela cidadezinha fazendo um jogo inteiro e lançando um jogo. Então eles querem mostrar o que está acontecendo na cidade, mostrar que na cidade tem algo de bom também. Então, se você enquadra nessa situação, você tem que aproveitar desse recurso. Se você é um dos poucos que está fazendo o jogo na sua cidade, ou o único, aproveite isso, vá lá, procure a mídia e mostra, estou fazendo o jogo, meu jogo vai ser lançado aí para o mundo inteiro poder adquirir e eu sou o único.
o pessoal da mídia vai querer provavelmente noticiar isso. Então pense sobre isso. E quando você for... Outra coisa importante, até antes do que eu ia falar, é que muitas vezes, na verdade muitas vezes não, na maioria das vezes os jogos não aparecem nas mídias. Mas por que não aparece? Porque o pessoal da mídia nem sabe desse jogo. Às vezes tem um portal sobre games, aí eles não noticiam sobre o seu jogo. Mas se eles não conhecem, nunca ouviram falar do seu jogo e nem viram nada de interessante no seu game, provavelmente eles não vão noticiar. Então a melhor forma é você contatar essas pessoas, contatar a mídia que você quer aparecer, ou diversas mídias, porque se você contatar 50, pode ser que 10 queira noticiar, fazer uma matéria sobre o seu jogo. Então é meio que você que tem que ir atrás dessa mídia, porque geralmente essas mídias elas não ficam caçando jogos. Geralmente elas vão receber ali as notícias do pessoal e baseado no que elas recebem, elas vão fazer ou não a matéria sobre aquele jogo. Então é meio que você que tem que ir atrás mesmo para dizer que você existe, que você está ali. Você está fazendo o jogo e que eles podem sim fazer uma matéria sobre o seu jogo e você está aberto a essa possibilidade. Mas é você que tem que ir atrás. Não fique esperando. Lançou seu jogo, fica lá esperando os grandes portais, os grandes e os pequenos também, anunciarem, falarem sobre o seu jogo. Isso não vai acontecer. Você tem que ir atrás dele, você tem que contatar e ir com a cara e a coragem. Mas antes de contatar, a primeira coisa é você buscar conhecer a mídia com antecedência. Às vezes, por exemplo, um determinado portal só fala de jogos de luta. Só que aí você viu lá que era um portal sobre games. Aí você tem um jogo de plataforma e entra em contato com eles. O seu jogo, se ele é de plataforma, o portal fala sobre jogos de luta, eles não vão querer. Então você precisa conhecer o portal antes, saber do que se trata, para você entrar em contato com eles. Até para você saber qual vai ser o tom da conversa que você vai ter, como que vai ser a abordagem que você vai fazer para que isso aconteça. Então você precisa conhecer a mídia antes de entrar em contato, porque senão você vai fazer uma gafe querendo uma coisa e os caras não estão nem aí. E por não conhecer a mídia ou não conhecer algo com antecedência e já ir de cara abordando, muitas pessoas perdem oportunidades. Às vezes você aborda um portal, às vezes por um detalhe no seu e-mail, na sua comunicação, você perde uma grande oportunidade. E às vezes se você tivesse parado um pouco, uns 15 minutos para conhecer a mídia, ler sobre, procurar informação, você não cometeria esses erros e abriria as portas para que você pudesse fazer bastante coisa. Então busque conhecer a mídia antes para você não fazer nenhuma bobagem logo de cara, logo na primeira abordagem. Então é importante. Outra coisa é você buscar, você pelo menos tentar abordar os redatores que são responsáveis por aquela mídia. Então vá lá no portal, veja quem que escreve, veja quem que faz o conteúdo, procure o e-mail do pessoal. Se você quer entrar em contato com o canal no YouTube, ao invés de chegar lá nos comentários e colocar, não faça isso. Vai lá na guia lá do sobre, procure o e-mail do pessoal. Se não tem e-mail, vai na página no Facebook, procura, tenta encontrar de alguma forma um e-mail, uma forma de contato direto com os responsáveis da mídia e não de forma indireta em comentários,
ou em e-mails que às vezes eles recebem enxurradas. Porque às vezes tem o portal e tem a área de e-mail principal. Aquele e-mail principal, eles às vezes recebem dezenas ou centenas de e-mail por dia. Eles não vão ficar lendo tudo. Principalmente e-mail de pessoas que querem que o jogo dela apareça no portal, porque isso elas devem receber aos montes. Então, se possível, entre em contato direto com o responsável, com o redator, e não necessariamente direto com o portal. Ou faça com os dois também, tanto com a mídia quanto com o redator. E para você entrar em contato com essas pessoas, com esses canais de comunicação, você vai precisar do chamado press release. Bom, eu não sou um especialista em comunicação, então eu tenho assim, um pouco de conhecimento sobre press release, um pouco que eu já pesquisei, e eu vou passar um pouco do que eu acabei achando por aí. Eu não sou especialista, e se você quiser algo mais aprofundado no assunto press release, eu recomendo que depois de você terminar o podcast, só depois que você terminar de escutar, aí você pesquise um pouco mais. Se você tem um amigo da área de comunicação, a de comunicação é jornalismo, tenta entrar em contato, conversar sobre, para que ele passe mais dicas além das que eu vou falar aqui, porque, como eu disse, eu não sou especialista nessa área, mas fonte de informação é o que não falta. Mas enfim, vamos lá. Primeira coisa que você precisa é ter um título chamativo para o seu press release. Seu press release não pode ser coisas quando você coloca lá o título do e-mail, primeiro que não deve estar vazio. Você vai mandar qualquer e-mail, é interessante você pôr um título para que a pessoa saiba do que se trata e o e-mail possa chegar na pessoa correta que vai ler aquilo. Mas nunca chegue com aqueles títulos: conheça meu jogo, jogo tal, ou coisas do tipo que não faz sentido nenhum, que não tem interesse. Esse tipo de e-mail recebe-se, as empresas, as mídias e qualquer coisa recebe a toda hora. Do tipo: mostra o meu jogo, olha meu jogo, não sei o que. É algo muito amador, porque eles já estão cansados disso, recebem vários e provavelmente não vão sequer abrir. Porque se você não teve cuidado nem de elaborar um título, quem dirá de fazer um jogo inteiro? Então o título ele deve ser chamativo e deve ser como se fosse uma notícia de notícia. Ou melhor, uma notícia de matéria de mídia. Se você for ver os jornais de notícia, depois você dá uma pesquisada, não só de games, mas em geral, veja como que eles colocam o título das matérias deles. É sempre um título que você olha e pensa: quero ver mais sobre isso. Geralmente os títulos são curtos e eles já te entregam, eles te deixam meio que curiosos. Eles falam o que é, mas não desenrolam o tema. Porque você vai ver o título, você sabe sobre o que é aquela matéria, o que é aquele texto, mas você não sabe tudo. Você quer saber o restante, o desenrolar da coisa, ou como chegou aquilo, ou o que for. Então você tem que ter um título que seja interessante, não simplesmente colocar o nome do seu jogo. Pode ser, por exemplo, jogo inovador para deficientes físicos, por exemplo. Ou o jogo possibilita que deficientes físicos tenham algum tipo de diversão. Não desse tamanho, obviamente, mas mais ou menos com essa essência. Ou jogo brasileiro promete experiência nostálgica.
Jogo brasileiro promete agradar os jogadores hardcore, coisa do tipo. Ou seja, o título do seu e-mail já tem que ser como se fosse o título de uma matéria. Só que é importante que ele não seja muito grande. Até porque, se o seu título é muito grande, quando você recebe o e-mail na caixa de e-mails, ele não aparece todo, ele aparece cortado. Então, ele não pode ser grande, porque senão não vai ser nem possível ler ele. Você precisa ter um texto também rápido que fale sobre o seu jogo como se fosse uma matéria. Então, ali nas primeiras linhas, você pode colocar falando sobre você ou sobre o seu estúdio. Por exemplo, desenvolvedor da cidade tal, aí você coloca lá se é paulista, mineiro, sei lá o que, ou do estado, o que for. Desenvolvedor tal, fulano de tal. Não é necessariamente com essas palavras, obviamente. Cria sozinho um jogo para ser lançado para a plataforma tal, com a premissa tal. Ou seja, só no início você já falou quem que você é, o que que você fez e qual que é a ideia. Então o primeiro parágrafo já tem que conter a essência de tudo. Quem que é você? Como que você fez, de onde que você é e tal. E o que que você fez e por que que isso é relevante. Igual eu disse, fulano de tal criou, fulano de tal da cidade tal, criou sozinho um jogo que promete revolucionar a maneira como deficientes físicos têm entretenimento ou traz entretenimento para deficientes físicos, por exemplo. Ali já falou tudo. Aí depois você já fala com mais detalhes sobre o jogo, falando sobre o que é o jogo, como que o jogo funciona, por que que ele promete isso que foi falado ali na primeira parte e por aí vai. Aí depois você pode colocar coisas como contato, como que entra em contato com você. Você pode falar um pouco sobre o seu estúdio ou sobre você também, que você criou o jogo sozinho ou não, porque isso é importante também. Se você criou sozinho, se foi um pequeno grupo, foi independente, se foi nas horas vagas, tudo isso pode acrescentar e deixar a matéria interessante, porque mostra algo diferente. Imagina que você sozinho criou um jogo nas horas vagas. Você trabalha e estuda e nas horas vagas você sozinho criou um jogo que tem uma premissa que é interessante. Isso enriquece demais uma matéria e obviamente enriquece o seu press release, porque torna interessante. O redator, a pessoa responsável pela mídia, vai ler aquilo e já vai meio que imaginar a matéria sendo redigida e aparecendo ali. Outra coisa importante que tenha no seu press release, nesse e-mail, que é um pacote que você vai mandar, que é texto e uma série de coisas, é importante você ter screenshots do jogo. Não 50 screenshots, coloca ali uns 3, já é suficiente. Você pode colocar o logo da sua produtora, da sua empresa, ou o logo pessoal seu, o logo do game, ambos em formato PNG, que esteja num tamanho bom. Você pode fazer também em colorido e preto e branco, dependendo de onde você for mandar o seu jogo, a sua matéria. Se for, por exemplo, para jornal impresso, é bom colocar tanto colorido quanto preto e branco, porque se eles forem resolver, se o jornal for fazer a parte da matéria em preto e branco, você já tem uma logo otimizada para o preto e branco. Você pode pensar, mas é só eles deixar a imagem colorida em preto e branco. Dá para fazer isso. Só que dependendo das cores da sua logo, da sua imagem, na hora que você faz aquilo ficar preto e branco, não aparece direito. Por exemplo, você tem uma logo que essencialmente ela é uma parte branca e um texto dentro, um fundo que é branco, com um formato, e um texto dentro que é amarelo.
Às vezes colorido dá para enxergar. Quando você passa essa logo para preto e branco, o amarelo fica praticamente branco. Então vai ficar só, às vezes, aquela bolinha toda branca, sem texto, sem imagem nenhuma, sem nenhum grafismo. Aí é importante você ter, por exemplo, uma versão que vai ser, por exemplo, uma bolinha branca e a parte do texto e o grafismo preto, por exemplo. Aí não vai ser mais branco e amarelo, vai ser branco e preto porque é mais visível numa mídia em preto e branco. É importante você colocar o link de um vídeo de trailer e também ou um vídeo de gameplay, ou então os dois juntos, né, caso o seu trailer tiver o gameplay, porque eles querem saber do jogo, mas também querem ver como que o jogo funciona, como que ele é jogado. Então ter um gameplay é interessante, um gameplay que de fato mostre como que o jogo é, como que o jogo é jogado e tal. Porque geralmente trailers tem um gameplay, um vídeo gameplay muito curto. São pedaços muito fragmentados que nem sempre dá para ter uma ideia boa do que é aquele jogo. Então façam um vídeo de gameplay que seja interessante, dê para ver se o jogo é ou não é bom e como que é as mecânicas dele. É importante você ter também, colocar os seus links, que são os links para mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, para que o pessoal possa acompanhar o seu jogo nas redes sociais. Ter o link para o seu jogo, Steam, Google Play, tanto faz. É interessante que você tenha um link para a demo do jogo, caso você tenha uma demo, e outros links que você achar interessante. Então esse é o básico que você precisa ter num press release para o seu game. Depois é interessante você pesquise mais sobre esse assunto, mas vamos seguir em frente no nosso tema aqui. É importante também, caso você domine outros idiomas, que você mande também para outros países. Se você sabe inglês ou tem um amigo que sabe inglês que vai poder te ajudar, vai ter essa disponibilidade para te ajudar, mande esse press release também para portais e meios de comunicação fora do país, porque é interessante que o seu jogo também apareça em outras mídias de outros países. Outra coisa importante também é pegar mídias que também são menores, ao invés de você pensar, vou mandar somente para os grandes portais de games. Pense nos pequenos também, nos pequenos blogs, sites, canais no YouTube, naqueles que são pequenos. Porque se cada um pegar 200, alcançar 20 pessoas, por exemplo, e você conseguir contatar 10 mídias pequenas, e geralmente quando a mídia é pequena, ela não recebe tanto e-mail, então provavelmente é mais fácil de você virar matéria naquele canal de comunicação, porque não é tão concorrido. E se você conseguir 10 mídias pequenas e cada uma alcançar 20, você vai ter alcançado 200 pessoas com a matéria. É pouco, mas é alguma coisa. Então você pode usar uma grande quantidade de pequenas mídias que no total vão resultar muitas pessoas que vão ter conhecido o seu jogo. E outra coisa importante é usar a mídia local, rádio, jornais, TV e qualquer coisa que tiver revista na sua região, e desde que ela tenha que seja conveniente para aquele rádio, para aquele jornal, etc. Aí é como eu disse, se você é uma das poucas pessoas ou a única pessoa na sua cidade que está fazendo o jogo, vai ser interessante que um rádio, um jornal, qualquer coisa noticie aquilo. Não necessariamente precisa que aquele jornal, que aquela mídia seja sobre games. Você pode pegar tipo o jornal do meio-dia, aqueles jornais locais da televisão do meio-dia. Se você faz um jogo e começa a mostrar na sociedade e mostrar meio tipo, nossa cidade é pequena, é no interior, mas tem alguém que faz jogo aqui também.
isso vai virar notícia, porque é algo interessante de ser noticiado, para mostrar o que está acontecendo na cidade, né? Algo diferente. Uma pessoa comum, como qualquer outra, fazendo o jogo, mesmo morando numa cidade que não tem toda uma indústria criativa. Bom, então é isso aí que eu queria falar. Aqui já tem bastante tempo de podcast, quase 1 hora já. Esse vídeo vai ficar enorme, vai ser difícil upar isso. Mas enfim, vamos lá, né? Fazer o quê? Espero que você tenha gostado desse podcast, dessa edição. E se você gostou e estiver escutando pelo YouTube, deixa o seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal do YouTube, acesse o nosso podcast em outras mídias também, como eu disse, o Spotify e outras que tem por aí. E compartilhe com seus amigos, fale com eles sobre esse podcast para que eles conheçam um pouco mais sobre esse assunto e também de outros relacionados ao desenvolvimento de games. Tem aquele amigo seu que sempre te pergunta como que faz jogos, diz que também quer aprender a fazer jogos. Para ele não ficar enchendo sua paciência, fala para ele da Indie Power, porque aí ele vem encher nossa paciência aqui no nosso canal, nos nossos meios de comunicação. Só que a gente está aqui para isso, né? Para poder responder as pessoas e ensinar, passar informação. Então, se você já está cansado daquele amigo seu que sempre te pergunta sobre desenvolver jogos, mande ele para a gente que nós dá um jeito nele. Bom, então é isso aí. Nos vemos então na próxima. Até mais!